Se liga no retorno desses três fundos. O Dinamo Cougar apresentou uma rentabilidade de mais de 23.000%. O Bogaria Ações apresentou uma rentabilidade de mais de 516%. E o Atmos apresentou um retorno de mais de 598%. O que esses três fundos têm em comum é que nesses períodos onde eles construíram essa rentabilidade extremamente interessante, eles superaram de longe o Ibovespa. Mas eles também têm um problema em comum: são muito inacessíveis. E se eu te dissesse que existe um jeito de você investir nesses três nomes e em outros nomes tão incríveis quanto, com a aplicação inicial de R$100? É exatamente isso. Com apenas R$100 você consegue ser cotista de um fundo que tem participação nesses outros fundos com retornos surpreendentes no mercado acionário. E eu preparei um vídeo especial para vocês para explicar um pouco mais sobre essa novidade. É só clicar aqui embaixo. Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio aqui do Global Pickers. Para quem não me conhece, meu nome é Jenny Lee, sou estrategista de ações da XP e eu tô aqui com o meu fiel, co-host Henrique Stetter, porta-voz oficial do InfoMoney, que tá em todos os vídeos e reportagens. E aí, Stetter, tudo bem? Tudo bem, Jenny? Sempre um prazer estar ao seu lado. Vamos fazer mais um programa global hoje com bastante assunto atual e também entender como, essas gestoras que estão tendo performances tão fortes esse ano operaram e estão vendo agora as perspectivas daqui para frente. Num ano muito difícil, de macro global, Total. Então é isso, time, pode rodar a vinheta. O pessoal do YouTube já está vendo na tela o nosso convidado. Se você está apenas escutando pelo Spotify, quem nós vamos receber hoje é Thiago Melzer, CIO da Upon Global, uma gestora nova, recente, que participa pela primeira vez aqui dos nossos conteúdos do Stock Pickers, mas que já tem um track record interessante. Menos de 12 meses e o pessoal está trazendo um resultado bem forte. Eu quero entender o que está acontecendo nessa gestora conseguindo, essa competência de trazer uma performance sólida num ambiente tão conturbado como o apresentado ao longo desse ano, e fizemos vários globais explicando o que está acontecendo, Bom, vamos lá apresentar o nosso convidado, Thiago Melzer, CIO lá da Upon. Muito prazer, obrigado por aceitar o nosso convite. E eu gostaria que você contasse um pouquinho da sua história para a gente iniciar esse bate-papo. Bom, muito obrigado aí pelo tempo, Jenny, muito obrigado, Henrique, prazer falar com vocês, como se falou a primeira vez aqui, tomara que a primeira de várias. E como você falou, a gente começou o POM vai fazer um ano, agora na metade de novembro. Vou falar um pouco de mim rapidamente, antes de falar do fundo. Eu comecei minha carreira faz praticamente 20 anos, comecei no Santander, em São Paulo. Depois eu fui para o Morgan Stanley, em São Paulo também. Em 2009 eu mudei para Nova York, para a parte de opções de moedas do Morgan Stanley, de América Latina. Depois, em 2014, eu fui para Londres, virei chefe global da parte de opções de moedas de G10 e mercados emergentes. E em 2017 acabei voltando para Nova York, onde minha última posição era chefe global de opções e de emerging markets e FX para Américas. Eu me juntei depois ao Pedro e ao Isaac. A gente começou a montar essa gestora chamada Opon Global Capital, e como eu falei, vai fazer um ano já, e a gente tem alguns propósitos diferentes, que a gente queria oferecer ao mercado. Primeiro, a gente apesar de ter esse global no nome, a gente é uma gestora brasileira, a gente tem todo o nosso passivo em reais, nossos investidores são brasileiros, nosso escritório principal é em São Paulo, grande parte da nossa equipe está em São Paulo, mas a gente tem alguns diferenciais. A gente quer que no médio e no longo prazo, entre 70% e 80% do nosso resultado e do nosso risco venha de mercados fora do Brasil. A gente tem uma pegada em derivativos mais forte do que o fundo normal brasileiro, dado o histórico meu e de grande parte do time também, e isso vai em linha também com os fundos macro globais aqui de fora, que a gente respeita e que a gente quer
que é oferecer essa experiência para o investidor brasileiro, e a gente tem uma correlação bem baixa com o resto da indústria também, né? A gente está entregando um produto que realmente é diferenciado, fomos bem sucedidos até agora, bate na madeira que continue assim, tem sido um cenário bem interessante para a gente, né? A gente tem essa parte global tem mexido bastante, a gente tem esse perfil onde uma volatilidade maior, né, dos mercados ajuda nosso processo de investimento também, então tem sido um ano bem interessante e bastante prazeroso e recompensador até agora. Perfeito. A gente estava conversando, né, antes do episódio começar, a gente estava falando sobre performance do fundo de vocês, se eu não me engano, você mencionou que no ano está subindo acho que 20%, No é isso, FIC, sim, Thiago? isso. Muito bom. E num ano muito difícil, né, o Brasil está até indo bem, mas enfim, olhando para os mercados globais, a gente está tendo, né, um dos piores anos quando a gente olha para aquela carteira 60-40 americana, né, Uhum, 60% renda variável, 40% renda fixa americana, se não me engano é o pior ano desde 1931, assim, uhum. né. Então um ano muito catalisado por, né, preocupações macro, né, difícil de até de fazer um stock picking nesse momento. E aí eu queria então, né, perguntar quais foram, né, os principais drivers, né, que tipo de, né, ativos e regiões e moedas que vocês estão posicionadas nesse momento para conseguir essa performance tão boa no ano? Tá bom. Não, realmente foi um ano bastante diferenciado, né, como você falou, esse portfólio 60/40, que era o carro-chefe, né, de grande parte dos fundos, tem sofrido bastante e principalmente a volatilidade dos mercados tem subido também, né, então, isso tem influenciado bastante o resultado dos mercados. A gente começou o ano aliás, a gente começou o fundo, né, com essa cabeça de que esse ajuste de política monetária e dos bancos centrais, né, principalmente dos bancos centrais desenvolvidos, ia ser mais pesado e acontecer de uma forma mais rápida do que o mercado já vinha precificando, né. A gente começou o fundo ali na metade de novembro, onde a discussão era no transitório, né, essa era a palavra-chave da época e a gente nunca acreditou nisso, a gente não sei se é pelo histórico nosso também de ter esse sangue de emerging markets, né, e quando você começa a ver esse problema de inflação, você sabe que eh, o buraco é um pouco mais embaixo, né, a gente começou com essa visão de que esse ajuste de política monetária e liquidez ia ser mais pesado, consequentemente o prêmio de risco dos mercados em geral ia ter que subir, e a volatilidade dos mercados ia subir também. Esse sempre foi, em grosso modo, né, o nosso principal pilar de investimento. Então, dado esse cenário, né, e dado que a gente é um fundo macro global, quando eu falo macro, a gente não faz long short, a gente não faz crédito de single names, né, a gente tenta focar bem no big picture, a gente começou com uma posição vendida em índices de ações de mercados envolvidos, principalmente aqui nos Estados Unidos, principalmente de S&P e de Nasdaq. A gente começou com uma posição também tomada em juros, ah, quer dizer, né, apostando que os juros, de uma forma global iam subir, e também com uma posição comprada em dólar, né, contra uma cesta de moedas bem ampla no início, e esse foi o carro-chefe, né, dos nossos retornos desde o início do ano. A gente mudou o cenário, a gente faz esse ajuste fino, né, do nosso portfólio com os meses. A gente, nesse momento agora, por exemplo, a gente não está mais apostando que os juros vão subir, a gente acha que já tem um risco-retorno bem mais complicado dos juros de uma forma global, né, nesse momento. Eu não acredito que os juros vão cair muito, entendeu? Mas acho que o que vai acontecer nos juros agora é mais um movimento de curva do que um movimento de subida de juros como indiscriminado, como a gente viu, né? Eu acredito que todas essas quedas que estão precificadas, né, para o ano que vem nos juros não faz sentido. Os investidores, né, de uma forma geral, não têm dado tanta credibilidade para o discurso do Powell, principalmente, né,
esse ano, e ele entregou tudo que ele prometeu. E o que ele está falando agora é que os juros vão ficar altos por mais tempo, e para mim, não, assim, olhando para os dados e olhando para esse discurso, não faz sentido começar a apostar em queda de juros, né? Então, E o mercado tá louco, né? O não, mercado o quer mercado não muito consegue se comprar essa segurar, né? O narrativa. mercado quer pegar essa queda dos juros porque quer pegar, porque assim, existem umas 2 gerações de traders no mercado que só ganharam dinheiro com juros caindo, né? Então existe essa gana, né, de tentar pegar essa queda de juros, mas eu acho complicado. Tem sido um cemitério de traders, né, esse ano, e eu não vejo por que mudaria nesse momento. Então essa parte do juro a gente já mudou. A parte do comprado em dólar, acho que também grande parte do movimento já foi. A gente vai entrar na discussão depois da parte de commodities, né, daqui a pouco, mas dado que a gente acredita que commodities em geral vão subir, então o dólar contra as moedas que tem mais essa exposição a commodities, né, por exemplo, dólar australiano, canadense, o próprio real, estão numa posição melhor agora, né, contra o dólar. Você não vai mais ter esse vento a favor também do juro subindo, então você tem que ser, a gente acredita que o dólar vai continuar se fortalecendo, mas contra algumas moedas específicas. Nesse momento a gente acredita que o euro, por exemplo, é uma grande moeda, é uma moeda boa para você estar vendido contra o dólar. Melzer, queria só, já que você abordou esse tema, Uhum. pedir para você explorar um pouquinho a sua visão a respeito da Europa. Claramente foi um dos assuntos que a gente mais abordou aqui ao longo do ano, principalmente depois teve guerra, né? Depois teve o problema no Reino Unido também, que aconteceu há pouco tempo atrás. Tivemos nesse meio tempo muita preocupação com a inflação, né? Aquela dúvida de se o Nord Stream seria o suficiente, né? O fluxo para manter pelo menos uma capacidade razoável de armazenamento durante o inverno, enfim. Então foi tema ao longo do nosso ano várias vezes por diferentes motivos, e a perspectiva ela permanece negativa, portanto, porque você ainda, né, dado que você pensou em alterar essa posição comprada em dólar contra outras, né, moedas, por que contra o euro ainda se justifica? O problema do euro é que os problemas que eu vou falar do euro agora, não existe nada de relativamente novo. O problema é que os problemas que eles têm continuam se tornando piores, vamos dizer assim, na média. Então, não é que existe algum fator aí que apareceu do nada e me fez mudar a cabeça, mas é mais do mesmo, mas o mais do mesmo ficando pior, né? Pô, a deterioração da conta corrente, por exemplo, continua surpreendendo de uma forma negativa paulatinamente, né? Já havia nessa visão de que ia piorar, mas não de uma forma tão contumaz quanto a gente está vendo agora, né? A parte de produtividade, assim, até resolver, né, de uma maneira permanente a parte da matriz energética também está aqui para ficar, e só piora, né? De vez em quando até acredito que vai existir alguma melhora da cabeça dos políticos, né? O que eu vejo que seria uma solução, por exemplo, a curto e médio prazo? Seria você focar mais na parte nuclear, parar com toda essa história de fechar as usinas nucleares, etc., né? Mas de vez em quando você até tem algum político falando que isso vai melhorar, e daí vem 3 em seguida e já voltam para aquela mentalidade de que nuclear é ruim, né? Então, você também teve esse problema do Nord Stream, né, que não vai voltar em nenhum momento. Essa parte teve um alívio, né, recente por causa de um clima um pouco melhor nas últimas semanas na Europa, que também já esse fator positivo já vai ficar para trás agora. Assim, a parte energética é um problema sem tamanho e que não existe solução no curto prazo, e só está ficando pior também, né? A parte do ECB, né, o Banco Central lá, eles tentam soar mais agressivos, né, na retirada de estímulos, mas quando chega na hora de realmente de entregar, eles não entregam, né? E por vários motivos também. A parte fiscal lá é muito heterogêneo entre os países.
vai ser extremamente complicado eles entregarem esse quantitative tightening, né? Eles são os maiores compradores de bonds da periferia, vai ser praticamente impossível de eles entregarem o que eles estão prometendo nessa parte de retirada de estímulos, diminuindo, né, o balanço deles. Isso acho que vai ser extremamente complicado de executar. E assim, mais do mesmo sentido também de baixo investimento, de piora do perfil da população, de produto potencial, etc. Então, é mais do mesmo, mas esse mais do mesmo piorando na margem a cada momento, vamos dizer assim. Perfeito. Queria aproveitar, já que a gente está falando de regiões, e falar sobre outro mercado também bastante controverso, que é a China, né? A gente falou sobre isso com a WHG na semana passada, né? E agora a gente até está tendo algumas especulações de reabertura, né? O mercado está ralhando muito forte, né? E a gente realmente sabe que esse é um fator, né, provavelmente catalisador para a China voltar a se recuperar. Qual que é a visão de vocês de China, assim, isso tem mudado ao longo do ano? Como que vocês veem política de zero Covid daqui para frente? Também mudança, né, sobre a consolidação do poder do presidente Xi, se isso muda alguma coisa estrutural na visão de vocês? Eu acho que a China está impossível de se investir na China nesse momento, né? As incertezas em relação à China são brutais, né? O Covid zero, em algum momento eles vão ter que tirar, mas eu não Ninguém acredito. acerta esse call, né? Ninguém sabe quando. Exato, é o mesmo call do pivô do Fed, é o mesmo call do transitório, entendeu? É um call que as pessoas estão fazendo, eventualmente eles vão acertar, mas até lá, assim, vai ser uma proposição clara de se perder dinheiro, tentar acertar esse timing, né? E, assim, esse episódio de tomada de controle do Xi, né, nesse último comitê deles foi, assim, algo extremamente surreal, né? Assim, o que ele está fazendo para consolidar o poder, né? De acabar com qualquer dissidência interna, você acaba trazendo, né, para um processo decisório que já era bastante restringido em número de pessoas, você está fazendo cada vez menor, né? E eu não acredito numa solução positiva, né, a médio e longo prazo, vindo de uma decisão tão concentrada numa única pessoa, né? A gente tem vários exemplos na história de que não funcionou, eu não sei por que funcionaria dessa vez, né? E todos os movimentos que eles estão fazendo em termos de discurso, ou mesmo decisões concretas, né, me leva a crer que o problema de Taiwan é um problema que não é mais a longo prazo, é um problema que vai acontecer a curto e médio prazo. A gente tem essa visão de que isso vai gerar problemas bastante grandes para o mercado, né, para falar o mínimo, num horizonte bem mais curto do que o mercado vê. E quando você olha também, né, os dados que estão vindo de China, agora surpreendeu positivamente, né, o PIB deles, assim, mas quando você compara com dados vindo da economia real, parece que esses dados também não estão corroborando tanto o que está acontecendo, né, em termos, quando você olha para dados de shipping, para dados realmente O problema de China é que a gente nunca sabe o que dá para confiar, né? Exato, né? Então, quando você coloca tudo isso junto, assim, eu não consigo ver nenhum investimento de longo prazo sério indo para a China nesse momento, entendeu? Eu não consigo ficar otimista com China de modo algum. Assim, de novo, quando eles olha o que já aconteceu no mercado, né, os níveis de entrada são excelentes, etc. São excelentes, mas vão ficar mais excelentes ainda com o decorrer do tempo, entendeu? Tem ficado excelente nos últimos 2 Exato, anos, né? exato. Então, é outro trade, entendeu? Que várias pessoas fizeram as carreiras comprando China, né? Até alguns anos atrás, e existe essa ânsia pô, eu tenho que estar em China, pô, a China é o futuro, eu tenho que estar lá. Mas assim, quando você olha para a parte concreta e de uma forma menos emocional para a China, eu não vejo motivo nenhum para estar otimista com a China. Melzer, eu vou tentar pegar um gancho em cima dessa sua resposta de China,
né, essa, digamos, falta de otimismo com a região Para falar o para mínimo. para fazer uma pergunta conectando com uma posição que vocês estão agora mais otimista, que é a de commodities, né. Uhum, Eu queria entender qual que é o racional, partindo do pressuposto que a gente tem todo esse cenário, né, em que muita gente começa já a pôr bastante no preço, possibilidade de recessão, até mesmo nos Estados Unidos, né, acho que a Europa já está meio que dado, uhum. a China com essa dúvida do que vai acontecer por lá, e vocês mesmo assim estão otimistas, né, com as commodities. Qual que é o racional por trás da tese? E É, quais são as commodities também? o racional de commodities para a gente é mais na parte de oferta e cadeia de produção do que na parte de crescimento e demanda, esse incremento de demanda por commodities, né. A gente, Uhum, principalmente para o petróleo, que é onde a gente tem a nossa maior, posição nesse momento, o que você tem na parte de fluxo, né? Você tem, um geopolítico cada vez mais complicado, né, não consigo ver nenhuma melhora, na parte de vindo ali da parte de Rússia, Ucrânia. Você tem um Oriente Médio cada vez mais, antagonista, né, aos Estados Unidos, como mostrou-se, nessa última reunião da OPEC. Você tem um calendário agora passando essas eleições, intermediárias aqui dos Estados Unidos semana que vem, né, uhum, não vai mais existir essa vontade política de continuar vendendo, né, das reservas estratégicas de petróleo e pelo uhum, contrário, elas vão ter que ser, eh repostas, né, também no curto prazo. E de forma geral, né, assim, ou não existe, propensão a aumentar a produção de petróleo de uma forma geral. Olha o discurso do próprio Biden, né, falando que ele vai começar a colocar mais imposto nos produtores e refinadores de petróleo. Então, assim, uhum, as notícias são ruins, sim, essa parte de crescimento a gente, ah, não está otimista que a demanda incremental vai subir, mas a parte de oferta, vai cair, e a parte de fluxo, independente, né, de crescimento, por exemplo, a parte da reserva estratégica de petróleo, vai ser um vento a favor do petróleo uhum, nesse curto médio prazo. Então, por isso que a uhum. gente, a gente acredita que essas outras partes da equação vão ser mais que suficientes para mitigar essa parte do crescimento vindo aquém do esperado. Super claro. Só aproveitar que a gente está falando de commodities, né, eu acho que uma outra que vocês têm posição também é ouro. Uhum, Seria interessante entender um pouquinho sobre essa posição, até pensando, né, que historicamente, quando a gente vê, né, os países começando a subir os juros, o pessoal sim, sim, começa a sim, sim. evitar um pouco o ouro. Então qual que é o racional nessa tese? Não, sem dúvida, você tocou um ponto bem importante aí que, eh, um dos principais jeitos de você tentar achar algum valor, ah, para o ouro, né, seria você comparar com juros reais em geral no mundo, né, e quando você faz essa comparação, realmente o ouro, deveria cair mais do que já caiu. Uhum, Mas, e por isso, assim, acho que a maioria do mercado hoje em dia tem uma posição até vendida em ouro, né, de uma forma geral, nos fundos macros. A gente tem uma uhum, visão diferente, a gente acredita que a parte de fluxo, de novo, assim, é bastante importante, né, também essa parte do fluxo também vai em linha com as outras commodities que a gente tem no portfólio, e a gente já mencionou, né, para o petróleo. uhum, E para o ouro é a mesma coisa, o fluxo mudou, né, com essa parte geopolítica, o que aconteceu ali com a Rússia, de tomar as reservas dela, né, vai fazer com que essa diversificação fora do dólar seja um movimento que está aqui para ficar, e era só uma questão de tentar adivinhar, né, quando que isso ia acontecer. Acho que a gente já teve essa confirmação essa semana, já saiu os dados que bancos centrais, ah, muito provavelmente, né, foram eles compraram 300 toneladas de ouro no trimestre passado, que é um fluxo extremamente grande. Então essa teoria de que a composição das reservas deveria mudar realmente começou a se materializar. uhum, E assim, não existe um outro ativo, né,
para os bancos centrais irem, né? Por exemplo, antigamente você tinha o euro, você tinha um pouco do ien, você tinha um pouco da libra esterlina, e essas outras moedas, né, também não perderam o potencial de virarem uma outra, né, potencial reserva de valor como era o dólar, né? Então sobrou o ouro. O A Bitcoin? gente Não, brincadeira. Mas, Thiago, isso é um call um pouco mais de médio, longo prazo, né? Porque no curto prazo, né, ou pelo menos no passado recente, investimento ouro não tem funcionado muito como proteção contra a inflação, isso, que era algo que a gente, né, falava muito. não concordo, só que eu acho que outra mudança que vai acontecer é os bancos centrais reverem essa meta de inflação de 2% deles, né? Assim, de novo, por que é 2%? Porque o Banco Central da Nova Zelândia decidiu em 1990 que era 2% e todo mundo tem que ser 2%. Não, assim, acho que vai existir uma discussão nesse sentido. Acho que, por exemplo, nos Estados Unidos, que agora é 2%, por que não pode ser 3%? Por que não pode ser 4%? Vai Não, existir essa concordo. discussão. Então, o mundo vai ter que se acostumar a um nível de inflação mais alto, juros reais consequentemente vão cair também, e não só por isso, assim, com o estoque de dívida que existe hoje em dia, com o tamanho dos balanços dos bancos centrais, você não consegue manter esse nível de juro real próximo de 2%, que a gente tem agora nos Estados Unidos, né, positivo, por muito tempo sem quebrar a economia. Então, assim, por essa parte de fluxo e por essa mudança de mentalidade quanto a meta de inflação e juro real caindo no médio prazo, a gente gosta dessa posição de ouro. Então é uma confluência desses dois fatores, digamos assim. Legal. Perfeito. Melzer, gostaria de escutar um pouquinho a respeito da opinião quanto a bolsas de maneira geral, assim, a gente, claro, tem vários cenários diferentes ao redor do mundo, todos eles, né, a sua grande maioria, na verdade, sendo impactados por esse movimento de alta de juros. E quando vocês pensam em alocação no mundo de equities, o que vocês têm mais convicção atualmente? Seja posições compradas, posições vendidas, qual que é o principal trade atualmente aí? Não, a gente tem uma visão bastante pessimista para ações em geral, e até a nossa posição carro-chefe agora é vendida no S&P, vendido no índice do S&P. É uma posição que a gente tem carregado por um bom tempo no portfólio, né? Praticamente desde que a gente começou o fundo, e a gente até aumentou recentemente. Quando você, assim, por vários motivos, vou tentar listar aqui de uma forma até sucinta. Quando você olha para as métricas, o S&P está claramente caro. Quando você olha para o prêmio de risco do S&P, está extremamente baixo. Quando você olha onde o S&P deveria estar em relação a juros real, deveria estar com múltiplo de 11 ou 12, agora mais para 16, assim, só disso deveria ter um ajuste. E existe um movimento de saída de ações por alguns participantes que são de extremo longo prazo, né? Por exemplo, os bancos centrais e os fundos soberanos dos bancos centrais estão diminuindo a exposição deles a ações e a bonds também, né? Mas é um flow que quando muda, né, como mudou recentemente, fica no mercado por bastante tempo. Existe uma saída de fundos de pensão também de equities, que também é um flow persistente no mercado. Existe uma saída de fundos de investimento passivos também, né? Porque tudo isso por causa daquele cataclisma que houve nesse fundo 60-40 que a gente mencionou no início, né? Esse tipo de flow tá aqui para ficar e ainda tem muito para acontecer. Então, esse flow que realmente determina a direção do mercado é pessimista. Quando você olha para a parte de buybacks, né, de recompra de ações aqui de fora, e existem alguns estudos, né, que falam que mais de um terço de todo o momento de alta que houve no S&P desde 2009 até agora, mais de um terço foi devido à recompra de ações. E as empresas não recompram ações porque elas acham que está barato, elas recompram porque elas podem. Entendeu? E como que elas podem? Elas podem porque ela emite dívida para recomprar ação. Uma coisa é você fazer isso quando você consegue emitir
bonds a 2%. Outra coisa é quando você vai ter que emitir a 6, 7%. Então, esse é outro flow que deveria desaparecer do mercado, que deveria fazer preço, deveria influenciar negativamente também. Então, assim, vários desses pilares, né, do bull market desde 2009, para a gente, a influência deles daqui para frente vai ser negativa. Estão se desfazendo, né? Vocês têm alguma Exato. estimativa de bottom para o S&P 500? Vocês fazem projeções de onde vocês acham até quando ele Assim, vai? a gente não tem um número fixo em mente, mas enquanto a gente vê um 3 ali na frente, a gente vai manter a posição vendida no S&P. Quando mudar, a gente vai ter uma discussão se a gente deveria continuar ou não, mas até lá eu acredito que assim, a gente deveria ver esse movimento de pior continuar, né? E outro motivo, né, que as pessoas falam para o S&P, todo mundo fala, não, pô, o mercado já está pessimista no S&P, todo mundo já tem a posição short, mas eu não vejo isso, Quando você olha para métricas, por exemplo, se o mercado tivesse assim, com uma posição pesada vendido no S&P, né, a volatilidade implícita deveria estar mais alta, a diferença de vol implícita entre as puts e as calls deveria estar mais altas também, entendeu? Eu não acho que é uma posição tão comum, né, quanto o mercado fala, e assim também não está refletindo na performance dos fundos, né, para falar o mínimo. Então é uma posição que a gente acredita, que a gente gosta, apesar do S&P já ter caído aí 20%, né, desde o início do ano. Quando você olha para outros movimentos de piora, ainda é um movimento relativamente tímido, né? Não tem, assim, não estou falando que vai ser um movimento parecido como 2008, por exemplo, mas se você quiser olhar como 2008 como métrica, o mercado caiu mais de 60%. Né? Sim. Ainda não teve contração de lucro, né, das empresas muito Começou significativa. agora, né? Esse era um outro mas pilar que precisava, né, para o mercado ter um movimento quântico, né, para baixo, e realmente começou agora. E então existe assim, as estrelas estão se alinhando para um movimento mais significativo de queda na S&P, um momento que pode surpreender bastante a médio prazo, entendeu? Perfeito. Então, Acho que é bem com o que eu e o Ferreira a gente também tem falado, assim, de mercado americano, acho que bottom ainda não chegou, né? Ainda tem não, espaço para longe disso. é que o mercado quer, né? O mercado tem esses bear market rally, sobe e aí, né, a gente, né, o pessoal se pergunta né, o bull market voltou, mas enfim, em termos de fundamentos, a gente também concorda que ainda tem muita coisa aí para melhorar para realmente ser um bull market. Não, concordo 100%. Eu acho que você tem que ser mais ativo, né, em recalibrar o tamanho da sua posição, etc. Você não vai ser um movimento de queda em linha reta. A gente já viu, né, duas voltas bastante significativas, né, uma em julho, daí outra depois ali em agosto, né, que realmente machucam, né? Tem aquele ditado, né, que as maiores altas da bolsa acontecem em bear markets, né? E acaba que ninguém acaba ganhando dinheiro. Então, essa é uma coisa que a gente tem feito bem. A gente tem colocado posições via estruturas de opções de mais longo prazo, usando dessa volatilidade mais baixa do mercado, né? Existem oportunidades, existem jeitos de fazer essa posição bem feita e você acabar não se estopando no meio do caminho. Acho que esse foi um dos principais diferenciais nossos, né? Que a gente conseguiu pegar esse movimento bem sem ter sido estopado nesses bear market rallies aí, né? Desse ano, e a gente continua com a posição e a gente continua com essa mesma cabeça de que qualquer rally no S&P é uma oportunidade de entrada para uma posição vendida maior. Aí, temos uma bela frase impactante para chamar o programa hoje, hein? Queria aproveitar e perguntar sobre o Brasil. Sei que aqui é Global Picker, estamos aqui falando de internacional, mas hoje em dia a gente tem falado que o Brasil tem se tornado aí quase que um, né, porto seguro, um China, né, do mundo, mercado, né, o fluxo estrangeiro muito forte vindo para o Brasil, especialmente depois das eleições. Enfim, enquanto o macro lá fora está muito difícil, no relativo o Brasil
tá até bem posicionado, Aham. né? Pelo menos é o que a gente está vendo por aqui. Qual que é a cabeça de vocês com o Brasil agora, quando você compara com o resto do mundo, vocês estão posicionados ou não? A gente está posicionado, a gente tem uma posição comprada no real contra o dólar. Fazia bastante tempo que a gente não tinha essa posição. E vem mais de uma visão de fluxo também, né? Estou usando bastante essa palavra porque acho que está sendo mais importante hoje em dia você olhar fluxo mais do que fundamento. E o que é a minha visão? A minha visão é de que a memória muscular dos investidores, principalmente aqui de fora, é extremamente positiva quanto ao Lula, né? O que o investidor daqui de fora ganhou de dinheiro em 2003, até 2010 é uma fábula, né? Então, e as pessoas têm independente do que a gente pode achar do Lula contra Bolsonaro, etc., é um fato que essas pessoas se sentem mais tranquilas em investir no Brasil com o Lula como presidente, né? Então esse flow que estava represado, né, esperando pelas eleições, a gente acredita que vai fazer um preço considerável no Brasil. A gente tem uma cabeça bastante otimista para moeda, principalmente, né? Se eu tivesse que colocar em ordem, moeda deveria ser o melhor ativo, depois juros e, por último, ações, né? Pelo problema de até a gente ter uma claridade maior em termos das estatais, etc., né? Até aí nada de novo, mas eu acredito que existia um fluxo represado de investimento no Brasil bastante grande, e principalmente agora que ganhou Lula, dado essa cabeça do investidor estrangeiro, esse fluxo deveria ser bastante grande e deveria fazer bastante preço no mercado. Então a gente tem essa cabeça mais otimista com o Brasil, né? E o Brasil, olhando, né, para o que o Brasil fez, o Brasil foi um dos primeiros bancos centrais, né, a trazer esse juros real para um nível positivo considerável, fez a lição de casa em algumas reformas, né, assim, a parte fiscal deu uma deteriorada agora recentemente por causa das eleições, mas em geral está bonita, né, em relação, não é um concurso de beleza, é um concurso de menos feio, né, em termos fiscais hoje no mundo, e o Brasil assim fez a lição de casa nessa parte também. Então, assim, o Brasil tem vários pontos a favor. O que faltava realmente era esse interesse dos investidores estrangeiros, e acho que passada essa eleição e dado o resultado, esse flow vai vir agora, então a gente tem essa cabeça mais positiva em relação ao Brasil. Queria aproveitar até esse tema para aproveitar para fazer a última pergunta, né? Porque o que acontece, pelo menos do meu lado, a gente escuta frequentemente gestores falando que de fato o Brasil está mais bem posicionado, principalmente se comparado aos emergentes que tiveram vários problemas nesse ano. Uhum. Você que, né, enfim, acompanha a IEM já faz muito tempo, olhando de perto, acho que foi grande parte da sua carreira, né, ter esse trabalho mais minucioso, acompanhando esse tipo de mercado. Quando o pessoal fala que de fato o Brasil é o IEM mais bem visto aí de fora, faz sentido ou não? Assim, qual que seria hoje um eventual ranking de boa percepção quanto aos mercados emergentes, assim, um top 3? O que você diria, Melzer? Bom, primeiro, Henrique, a gente vai ter que definir o que é emerging markets hoje em dia, né? Do jeito que está tradando, o Reino Unido é emerging markets, está tradando como emerging markets, né? Mas brincadeiras à parte, eu acredito que nesse momento realmente Brasil é o favorito, né, dos emerging markets, sem dúvida nenhuma. Existe uma percepção bastante positiva quanto a México também, pela resiliência dos Estados Unidos, né, da economia dos Estados Unidos em relação ao resto do mundo. O México é o principal beneficiário disso, então eu diria que é o Brasil, depois o México. E em terceiro lugar, já começa a ficar um pouco mais complicado, né? Mas eu diria que nesse momento, dadas as minhas conversas, dado o prognóstico de relação a commodities também, né? Assim, está se formando um consenso, não consenso, mas uma perspectiva um pouco mais benéfica para a África do Sul também. Então, se eu tivesse que colocar nesse momento a percepção aqui de fora, diria Brasil, México e
mais distante uma África do Sul, se eu tivesse que listar 3 agora. Pra você ver como que foi difícil, né, o Brasil foi um pouco quase que um no-brainer, foi a primeira resposta, aí os outros 2 foram um pouco mais difíceis de fazer uma escolha, Exato, né. Você vê exato, como o Brasil exato. É que tá uma bem, né. o Mas Emerging assim Markets não, desculpa, eu tô te interrompendo de não, 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 é, pode falar, pode falar. Emerging Markets sempre foi uma classe de ativos extremamente interessante de se investir, né, principalmente nos últimos anos, porque não havia volatilidade suficiente nos mercados envolvidos também para você ter coisas interessantes, né, para se falar. Agora que você tem todos esses movimentos nos mercados desenvolvidos, a emerging markets perdeu um pouco do sex appeal, né? Assim, você tem tanto para discutir, tanta oportunidades nos mercados envolvidos que quando você coloca em termos de potencial retorno dada a liquidez, entendeu? Perdeu-se um pouco dessa aura de interesse nos mercados emergentes. Por isso até que me fez pensar um pouco mais. Assim, emerging markets, que, sei lá, 2, 3 anos atrás seria metade da discussão para um fundo macro global, hoje em dia eu diria que a gente gasta 10, 20%, entendeu? Pô, interessante demais. Sensacional. Jane Lee, você tem mais alguma pergunta? Não, acho que é isso. A gente fez, acho que um 360 aí bem completo das principais posições e teses do Thiago. Então acho que fechamos aqui. Sim, com certeza. Melzer, se quiser só passar para o pessoal onde encontra aí informações da Open, e assim, no sentido também de acompanhar o trabalho de vocês mais de perto, né? Acompanhando as cartas que vocês soltam. Eu tive a oportunidade de abrir aqui, pô, bem legal para ter uma ideia, não só né, do que a gestora tem operado, mas também um pouco de perspectiva. Então, como que a nossa audiência pode encontrar o trabalho de vocês? Não, a gente tem a gente tem um time bastante ativo aí nas redes sociais, então no LinkedIn, no Instagram, a gente está soltando nossas cartas ou atualizações praticamente diárias, né, ou quando existem alguns eventos mais importantes do mercado. Também no nosso site, né, que vou até dar o Google aqui, como é que tá? Openglobal.capital. Ponto capital, né? Esse que aparece primeiro, né? Se você botar opon.com.br também vai funcionar, mas vamos com o oficial ali, oponglobal.capital. E a gente também está presente, né, em quase todas as principais distribuidoras nesse momento. Vamos abrir em outras logo também, mas a gente também já está em alguns dos principais distribuidores, então é bem fácil de acessar o nosso fundo, é bem fácil de investir e de acompanhar a nossa cabeça em relação aos mercados também. De bola. Muito obrigado pela sua É isso, presença, muito É isso. obrigado pelo tempo disponibilidade. de vocês. Tudo de A bom, Imagina. gente que prazer, agradece. Jenny, prazer, Henrique, obrigado e estamos à disposição. Boa, prazer Prazer. todo nosso. Jane Lee, muito obrigado mais uma vez também. Sempre um Que é prazer fazer o isso. programa ao seu lado. Acho que é Então é isso, isso, né? gente. Até semana que vem. Boa semana.